Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o papel dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. Nos vídeos anteriores a gente viu um pouco sobre a expansão do socialismo que aconteceu durante a Guerra Fria, né? Então, durante essa primeira parte da Guerra Fria, a gente teve alguns países que se tornaram comunistas. A China se torna comunista em 49, Cuba se torna comunista em 1959, um pouquinho depois, né, da Revolução. A gente tem a Guerra da Coreia, a gente tem a Guerra do Vietnã e o comunismo, né, o socialismo, ele estava se expandindo. Mas a gente também tem o outro lado, né? A gente tem o papel que os Estados Unidos exerceu durante esse período. E nesse vídeo a gente vai ver um pouco mais, especialmente sobre as intervenções americanas durante o período da Guerra Fria, certo? Então vamos lá, vamos começar. Uma das grandes preocupações dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria era a América Latina, né? América Latina, México para baixo, né? Você vai ter, ainda mais na América do Sul, durante esse período, você vai ter uma grande preocupação para os americanos. Qual a preocupação que era essa? As diversas ameaças comunistas diferentes que existiam durante o período da Guerra Fria, né? Quais ameaças que eram essas? Você tem a questão dos políticos populistas, né? O Brasil viveu a sua fase de república populista. Na Argentina você tinha também um político populista chamado de Perón. Então você tinha no México também outros populistas. Então esses populistas eles tinham um pezinho mais para a esquerda, o que preocupava os americanos, né? Que eles eram completamente capitalistas. Você tem a ascensão de políticos capitalistas ao poder, né? Como por exemplo aconteceu no Chile, né? Onde é que você tem a eleição de um presidente comunista, o que preocupava bastante os americanos, que eram absolutamente anticomunistas, né? E você também tem, durante o período da Guerra Fria, a formação de movimentos guerrilheiros aqui na América Latina. Movimentos de orientação comunista, às vezes treinados, financiados por países comunistas, né, como Cuba, China e a própria Rússia, né, que queriam assumir o poder e fazer uma revolução comunista nos seus países. Então, essas eram diversas ameaças comunistas diferentes que existiam aqui na América Latina. Então, os Estados Unidos, para evitar que essas ameaças assumissem o poder, conseguissem chegar ao poder ou elas se concretizassem, ele apoiou diversas intervenções militares na América Latina. Em outras palavras, para os Estados Unidos interessava que os comunistas fossem reprimidos, que eles não conseguissem subir ao poder, e se os militares daqueles países precisassem assumir o poder para evitar que os comunistas assumissem, né, fizessem as suas revoluções, para os Estados Unidos isso era melhor. Então os Estados Unidos, eles ajudaram, eles apoiaram uma série de intervenções militares que aconteceram aqui na América Latina. Porque durante o período da Guerra Fria você teve ditadura militar, não só aqui no Brasil, né? Em outros países da América Latina, da América do Sul, você também teve, né? No Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, você teve intervenções militares, como aconteceu aqui no Brasil também. Então, para os Estados Unidos isso interessava, porque isso evitava que os políticos de esquerda eles subissem ao poder. Vamos ver um exemplo disso. Um exemplo disso foi o que aconteceu no Chile. Né? No Chile, em 1973, a gente tem a eleição desse cara que aparece lá no canto, né, chamado de Salvador Allende. Salvador Allende, ele foi o primeiro político abertamente comunista a ser eleito por voto popular. Agora, olha só que risco isso representava para os Estados Unidos. Num país da América do Sul, você tem um cara que é comunista, que sobe ao poder por voto popular, e se ele se torna um bom presidente? E se ele faz uma revolução comunista e se outros países se inspiram nele. Então isso era uma baita de uma preocupação para os Estados Unidos. Então o que aconteceu com o Salvador Allende? Ele sofre um golpe militar, né, e literalmente é um golpe militar, cercam o palácio no qual ele estava, né, ele vai tentar resistir a isso, ele até está com uma K-47 lá na mão, lutando contra, né, os militares que estavam tentando assumir o poder. No final das contas, ele acaba sendo morto ou se suicida, né, tem duas versões diferentes a respeito da história, e o Chile se transforma numa ditadura militar, uma das mais sangrentas, né, lideradas por um cara chamado de Augusto Pinochet. Então o que você tem aqui? O roteiro tradicional, uma ameaça comunista, né, uma ameaça durante o período da Guerra Fria de um comunista, de um político comunista assumir o poder, e você tem uma intervenção militar apoiada pelos Estados Unidos para evitar que isso aconteça. Né? Uma outra coisa que aconteceu durante o período da Guerra Fria é uma operação chamada de Operação Condor. Né? O que é essa Operação Condor?
né? Diversos países que eram ditaduras militares, eles compartilhavam informações de inteligência a respeito dos movimentos guerrilheiros, dos políticos de esquerda, dos movimentos comunistas em seus países, para eles, de uma forma conjunta, reprimirem esses movimentos comunistas. Então, isso foi uma união, né, entre os sistemas de inteligência de diversas ditaduras militares diferentes, da Argentina, Uruguai, Paraguai, do Chile e do Brasil, com o apoio da CIA, né, a inteligência americana, né, para reprimir os comunistas, para perseguir os comunistas. Tá? Então, o nome que a gente dá para essa operação em conjunto é chamado de Operação Condor. Uma outra região que era extremamente importante para os Estados Unidos é a região do Oriente Médio. Né? O que você tem nessa região do Oriente Médio? Primeira coisa, o Oriente Médio ele é absolutamente rico em petróleo. Né? Até hoje, alguns dos países mais ricos da OPEP, né, eles são do Oriente Médio, né, onde é que você tem essa riqueza natural extremamente abundante. E como os Estados Unidos é muito dependente do petróleo, essa região produtora de petróleo sempre interessou a eles. Eles sempre tiveram preocupados com quem que assumia o poder lá, quem que exercia o poder, se aquilo era a favor dos interesses americanos ou não. Então, quando alguma coisa acontecia, quando um político assumia o poder, quando uma rebelião começava, alguma coisa ameaçava, né, os interesses americanos lá naquela região, eles faziam intervenções. Né? Por exemplo, eles vão apoiar ditaduras. Né? Então, quando você tem movimentos revolucionários que são do interesse dos americanos, eles vão apoiar essas ditaduras para que eles consigam assumir o poder. Né? Foi o que aconteceu com Muammar Gaddafi lá na Líbia, foi o que aconteceu com Saddam Hussein no Iraque. Né? Então, você tem vários países diferentes que os ditadores subiram ao poder com o apoio dos Estados Unidos. E uma das ameaças que aconteceu, né, para os interesses americanos aqui foi a guerra do Afeganistão, que aconteceu em 1979 e 1989. Né? O Afeganistão não aparece nesse mapa que está aqui em cima, mas ele fica mais ou menos aqui, nessa região aqui. E nessa região aqui, os russos, durante o período de Guerra Fria, eles vão fazer uma invasão para esse território. Né? Eles vão invadir o território do Afeganistão. Os americanos, que não queriam a presença russa naquela região, que estavam preocupados com seus interesses lá naquela região, eles vão auxiliar os locais a lutarem contra as tropas soviéticas. E nisso eles vão apoiar um grupo chamado de Mujahidins, que mais tarde se torna o Talibã, e entre esses caras até tinha um cara chamado de Osama Bin Laden, que eles vão ser treinados, que eles vão ser equipados, que eles vão receber dinheiro, vão receber armas dos americanos para lutar contra os russos, para lutar contra os soviéticos nesse território. Então essa guerra do Afeganistão, ela é uma mostra, um exemplo de como os Estados Unidos intervinham militarmente quando os interesses deles estavam em risco. E uma outra coisa que os Estados Unidos fez no Oriente Médio foi apoiar a formação do Estado de Israel. Né? Então, o que aconteceu aqui? Em 1948 foi formado o Estado de Israel, como uma espécie de compensação pelo Holocausto. Só para lembrar, durante o período da Segunda Guerra Mundial, os judeus foram perseguidos, eles foram confinados em campos de concentração e eles foram exterminados. Cerca de 6 a 9 milhões de judeus foram mortos em campos de trabalhos forçados que viraram campos de extermínio, né, que os nazistas fizeram. Como forma de compensação por isso, a ONU, em 1948, e uma curiosidade aqui, numa assembleia presidida por um brasileiro, né, chamado de Oswaldo Aranha, eles vão criar o Estado de Israel. Qual que é o problema que você tem nisso daqui? O problema é que a antiga região de Israel, porque o povo de Israel saiu desse território há quase 2.000 anos atrás, né, aquela região tinha sido ocupada por árabes, né, tinha sido ocupada pelos palestinos, que é um povo que é inimigo dos judeus. Então o que a ONU fez? Né, pegou esse território dos judeus, pegou esse território de Israel, que historicamente pertencia a Israel quase 2.000 anos atrás, e tentou dividir esse território em duas partes, um Estado palestino e um Estado judeu. Só que o que aconteceu é que quando você tem essa formação desse Estado de Israel, você vai ter um conflito entre os palestinos, que se julgavam os donos da terra, né, os árabes, né, que
são os que estavam naquele território, os países que estavam ao redor também, e você tem um conflito com os israelenses, né, com essa formação desse Estado de Israel. Você tem uma série de guerras que acontecem, né, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra da Península do Sinai, né, então você tem uma sucessão de guerras e todas elas são vencidas pelos israelenses, apoiados pelos americanos. Tá? Então, resumindo aqui, o que é importante saber? Você tem a formação do Estado de Israel. A formação do Estado de Israel, ela provoca um conflito entre israelenses, né, judeus, e os palestinos. E os Estados Unidos sempre apoiou Israel. Os Estados Unidos sempre esteve do lado de Israel, o que vai provocar conflito com os árabes, o que vai provocar conflito com os muçulmanos, com os palestinos e com os países que eram aliados deles. Então essa foi mais uma das intervenções americanas, né, um dos apoios que os americanos fizeram, que vai provocar conflito nessa região do Oriente Médio. Tá? E isso daqui vai acabar culminando com uma revolução chamada de Revolução Iraniana. Mas isso a gente vê no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço!